O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A paz do Senhor Jesus. A profissão da fé. Este é o segundo vídeo do parágrafo 1. Jesus e Israel, do artigo 4 do capítulo 2 da segunda seção, Os símbolos da fé. Vinde, Espírito Santo, e iluminai o meu interior. Jesus e o templo. Jesus, como antes dele, os profetas, professou pelo templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Ali foi apresentado por José e Maria 40 dias depois do seu nascimento. Na idade de 12 anos, decidiu ficar no templo para lembrar aos seus pais que tinha de se ocupar das coisas do seu pai. Ao templo, subiu todos os anos, ao menos pela Páscoa, durante a vida oculta. O seu próprio ministério público foi ritmado pelas peregrinações a Jerusalém, nas grandes festas judaicas. Jesus subiu ao templo como quem sobe ao lugar privilegiado de encontro com Deus. O templo é para ele a casa do seu Pai, uma casa de oração, e indigna-se com o fato de o átrio exterior ter se tornado lugar de negócio. Se expulsa os vendilhões do templo, é pelo amor zeloso a seu Pai. Não façais da casa do meu Pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se de que estava escrito: o zelo pela tua casa devorar-me-á. Depois da ressurreição, os apóstolos guardaram para com o templo um respeito religioso. No entanto, nas vésperas da sua paixão, Jesus anunciou a ruína deste esplêndido edifício, do qual não ficaria pedra sobre pedra. Há aqui o anúncio de um sinal dos últimos tempos, que vão iniciar-se com a sua própria Páscoa. Mas esta profecia pôde ser referida de modo deturpado por falsas testemunhas, quando do interrogatório a que Jesus foi sujeito em casa do sumo sacerdote, e ser-lhe lançada em rosto como injúria quando agonizava, pregado na cruz. Longe de ter sido contra o templo, onde proclamou o essencial da sua doutrina, Jesus quis pagar o imposto do templo, associando a si Pedro, que ele acabara de estabelecer como pedra basilar da sua igreja futura. Mais ainda, identificou-se com o templo, apresentando-se como a morada definitiva de Deus entre os homens. Por isso é que a sua entrega à morte corporal prenuncia a destruição do templo, a qual vai assinalar a entrada numa nova idade da história da salvação. Vai chegar a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus e a fé de Israel no Deus único e Salvador. Se a lei e o templo de Jerusalém puderam ser ocasião de contradição entre Jesus e as autoridades religiosas de Israel, o seu papel na redenção dos pecados, obra divina por excelência, foi
para essas autoridades a verdadeira pedra de escândalo. Jesus escandalizou os fariseus por comer com os publicanos e os pecadores tão familiarmente como com eles. Contra aqueles que se consideravam justos e desprezavam os demais, Jesus afirmou: Eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores, para que se arrependam. E foi mais longe, afirmando diante dos fariseus que, sendo o pecado universal, cegam-se a si próprios, aqueles que pretendem não precisar de salvação. Jesus escandalizou, sobretudo, por ter identificado a sua conduta misericordiosa para com os pecadores com a atitude do próprio Deus a respeito dos mesmos. Chegou até a dar a entender que, sentando-se à mesa dos pecadores, os admitia no banquete messiânico. Mas foi muito particularmente ao perdoar os pecados que Jesus colocou as autoridades religiosas de Israel perante um dilema. É que, como essas autoridades justamente dizem apavoradas: só Deus pode perdoar os pecados. Jesus, ao perdoar os pecados, ou blasfema por ser um homem que se faz igual a Deus, ou diz a verdade, e a sua pessoa torna, então, presente e revela o nome de Deus. Só a identidade divina da pessoa de Jesus é que pode justificar uma exigência tão absoluta como esta: quem não está comigo está contra mim. O mesmo se diga quando afirma ser mais que Jonas, mais que Salomão, mais que o templo, de quando lembra a respeito de si próprio que Davi chamou ao Messias o seu Senhor, de quando afirma: antes de Abraão existir, eu sou. E ainda mais, eu e o Pai somos um. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que acreditassem nele, por causa das obras do seu Pai que ele fazia. Mas tal ato de fé tinha de passar por uma misteriosa morte para si mesmo, a qual desse lugar a um novo nascimento do alto, por atração da graça divina. Tal exigência de conversão, face a um tão surpreendente cumprimento das promessas, permite compreender o trágico desdém do Sinédrio, ao sentenciar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Os membros do Sinédrio agiam assim, ao mesmo tempo, por ignorância e pelo endurecimento da sua incredulidade. Resumindo, parágrafo 1. Jesus e Israel. Jesus não aboliu a lei do Sinai, mas cumpriu a lei com tal perfeição que revelou o sentido último dela e resgatou as transgressões contra ela cometidas. Jesus venerou o templo, subindo a ele nas festas judaicas de peregrinação, e amou com amor zeloso esta morada de Deus entre os homens. O templo prefigura o seu mistério. Quando anuncia a sua destruição,
o faz como revelação da sua própria morte e da entrada em uma nova idade da história da salvação, em que o seu corpo será o templo definitivo. Jesus praticou atos como o perdão dos pecados, que o manifestaram como sendo o próprio Deus Salvador. Alguns judeus que, não reconhecendo o Deus feito homem, viam nele um homem que se faz Deus. Julgaram-no como blasfemo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.